A notícia é muito positiva. Você faz 4-1, você descansa quem você tinha que descansar, até tenta ali no final colocar os titulares, fazer uma graça, talvez o Gabriel tirar aquela nhaca do gol. Sabe, viaja para São Paulo para o início de semana bem com a torcida, como o Corinthians. O Corinthians também precisava ganhar, tirar aquela nhaca do meio de semana ali. Salve, salve, nação! Saudações rubro-negras! Que felicidade! O Mengão goleou o Atlético Goianiense por 4-1. Poderia ter sido 5, 6, 7. Parabéns, Dorival Júnior. Você trouxe o bom futebol do Mengão de volta. Cara, tô muito feliz com o Dorival, com o time do Mengão. Time reserva. É bom a gente afirmar aqui. Time reserva do Mengão meteu 4 no Atlético Goianiense, que é um bom time, que venceu o Corinthians no meio da semana por 2-0, né? Corinthians, que é adversário nosso na Libertadores. Jogo terça-feira, 9h30 da noite. Vai ser legal demais esse jogo, vai ser top! Nossa, eu tô ansioso já. Cara, você é flamenguista, você é Mengão, então inscreva-se aqui no canal. Aqui a gente traz todo o conteúdo que a imprensa fala do Mengão, tá bom? A imprensa aqui, vamos ver o que eles vão falar do Mengão agora. Linha de passe, programa da ESPN Brasil, mesa redonda, programa topíssimo, né? Então, quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube, é do Grupo Disney. Cara, depois que eu falei isso aqui, ó, Victor Hugo jogou muito, Vidal, Marinho, Lázaro, Mateuzinho, os caras jogaram muita bola, né? Nossa, tô muito feliz, cara. Vamos pro vídeo? Simbora, galera. Não esquece do like e da inscrição no canal. Vamos lá, simbora. Mas diz muito sobre o que é esse elenco do Flamengo, das peças que o Dorival ganha e do que ele pode daqui a pouco, em algum momento de temporada, de confrontos brasileiros, ter que inverter ou ter que mudar de plano, e você vai começando a ter mais gente acostumada. Vidal, para mim, é até um pouco mais acostumado ao Cebolinha. Isso não quer dizer que o Cebolinha está mal, mas talvez ele demore um pouco mais a entrar numa rotação do que é o time. A notícia é muito positiva. Você faz 4-1, você descansa quem você tinha que descansar, até tenta ali no final colocar os titulares, fazer uma graça, talvez o Gabriel tirar aquela nhaca do gol. Sabe, viaja para São Paulo para o início de semana bem com a torcida, como o Corinthians. O Corinthians também precisava ganhar, tirar aquela nhaca do meio de semana ali. Então, assim, papel foi bem cumprido, mas não acho exatamente que dá para virar e falar, olha a comparação, tá aí o que a gente precisava para saber quem chega melhor para a Libertadores. Não acho isso. Mas é impressionante, né, André, como você muda todas as peças do time. Falou todas, falou só o Santos, né? E eu acho que tem muito mérito do Dorival aí, do time manter o mesmo padrão, a mesma fome, mesmo apetite, a mesma aplicação. E principalmente, eu falei, mesmo padrão, que é onde tem o trabalho do treinador, que é curto, mas que a gente já vê um resultado incrível. Boa noite, William. Boa noite, meus caros. Uma ótima noite a todos. Até na questão da saúde, que né, se reflete ou não em intensidade, é uma situação muito mais confortável do Dorival por poder jogar com atletas descansados. Né? O goleiro é uma outra história, né? Porque a gente sabe que a vida do goleiro é diferente. Ela é muito pior em vários aspectos, né? A paciência com o goleiro, a autorização a permissão para cometer falhas, que praticamente inexiste. Mas na situação de partidas seguidas, os goleiros eles suportam a carga de jogos de uma outra maneira. A situação do Dorival era muito mais confortável do que a do Vitor Pereira para este fim de semana, para este sábado, em que tanto o Flamengo quanto o Corinthians jogaram. Primeiro porque o Dorival já encontrou um time titular e encontrou um não titular também. Parece que encontrou um reserva também, né? Tá claro. Tá claríssimo, né? Um alternativo. Mas ele encontrou rapidamente um time, que é o time que vai jogar aqui em São Paulo, na Libertadores. E é o time que vem jogando nas partidas importantes do Flamengo. Todo mundo sabe que time é esse, só tem o Santos como peça repetida em relação à escalação de hoje. Então está claro, a não ser que alguma coisa aconteça, alguém fique indisponível por um motivo inesperado, mas a escolha do Dorival está clara. O Vitor Pereira, não. O Vitor Pereira falou depois da derrota para o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil e externou todos os problemas que hoje ele tem que resolver em relação à escalação e o que ele pensa sobre os jogadores que estão disponíveis nesse momento em que vários jogadores começam a se tornar disponíveis para o Vitor Pereira escalar. Então ele disse, não dá para jogar Yuri Alberto e Roger Guedes juntos. Alguém acha que o Yuri não vai jogar? Certamente vai. E aí não havia a menor dúvida, naquele momento o Roger Guedes estava escalado desde o início para enfrentar o Botafogo hoje e foi o que aconteceu.
Então, eu concordo com o Pedro. Dá para a gente ter algumas dicas em relação à escalação do Corinthians para enfrentar o Flamengo na próxima semana, com base naqueles que não atuaram hoje. Mas, por outro lado, os 2 zagueiros e o Fábio Santos não atuaram contra o Atlético Goianiense. Sim. Eles jogaram pela última vez contra o Atlético Mineiro no fim de semana passado. 2-1. A terça está perto? Tá. Mas eles não jogaram desde domingo passado. Sim. O Balbuena, o Bruno Mendes e o Fábio Santos. Serão titulares? Pois é. Eu acho que dá para pelo menos ter uma dúvida. De que maneira o Vitor Pereira vai enfrentar o Flamengo em relação à postura? Ele que falou tanto de postura depois da derrota, e é isso que ele não aceitou, né? Na derrota para o Atlético Goianiense foi o comportamento dos jogadores, a maneira como o jogo foi disputado. Ele não está falando sobre técnica, nem sobre o sistema que ele usou, erros e acertos. Então a situação do Dorival ela era mais pré-determinada em relação ao que ele quer fazer e com quais jogadores. Agora, eu não consigo tirar da minha cabeça que quando você coloca em campo jogadores, como o Flamengo fez hoje, que sabem que não atuarão num compromisso gigantesco, porque ele é gigantesco para o Flamengo e para o Corinthians, você garante a dedicação completa desses jogadores a uma partida que se revelou muito favorável ao Flamengo, assim, rapidamente, a partir do momento que os gols saíram. Acabou a pergunta, né, em relação a quem venceria o jogo. A questão era quanto seria e tal. Então, o Flamengo está numa situação mais organizada do que o Corinthians para o início desse confronto da Copa Libertadores. Embora o trabalho seja mais recente, né? Sim. Vitor Pereira chegou antes. Por isso, né, a gente admirando tanto o trabalho do Dorival. Professor Celso Zelt, quanto tempo não fazemos um programa juntos? Fui te resgatar lá pro programa da manhã que você sumiu. Eu vou continuar sumido um pouquinho, viu? Eu achei que eu ia voltar a ficar um pouquinho sumido, apareci de mas talvez no mês de agosto eu volto. Não tem problema, prof. É bom estar com você, viu? Igualmente. Boa noite para você e para os companheiros. Tá crescendo na hora certa o Flamengo, porque assim, não tem hora errada para você crescer, né? Mas assim, segundo turno todo pela frente, o time voando e hoje um jogo mostrando pro Dorival que, assim, opções não faltam, né? E que ele parece que aumentaram, inclusive, o número de opções, né? Porque aí você fala dos meninos, você fala de Vitor Hugo, você fala de Lázaro, que já está vindo muito bem, Mateuzinho, que já está vindo muito bem, mas hoje o Vitor Hugo dando show nessa partida. Quer dizer, eu acho que a boa notícia é essa. Ele está ampliando o leque de opções nesse time do Flamengo também. Mais do que os nomes, que a gente já falou isso aqui, não serão os mesmos, mas é um jeito de jogar se consolidando. Essa questão do time reserva, e a gente tem a história de outros times reservas em outros bons momentos, na direção do gol. Essa é uma preocupação que ele tinha, inclusive, desde os tempos de Santos. 2015, quando ele volta para um Santos, ele já volta com uma outra mentalidade, né? Já volta com um outro preparo, foi buscar estudar, se preparar melhor. E com jogo de cintura suficiente para no dia que para ser campeão precisar dar um passo atrás, ele também deu. Exatamente. Contra o Audax, né? O Audax. Então, o que a gente viu hoje em relação ao Flamengo é também, claro, o Flamengo tem um elenco. Muitos reputam como o melhor do Brasil, se não é o melhor, pior do que o de ninguém também não é. Sim. Né? Mas tem muito trabalho aplicado desse treinador, que fora o goleiro e os 2 reforços que não são titulares, mas que vieram para ser, sim, né? Everton Cebolinha e Vidal, são as únicas coisas entre esse Flamengo de hoje e o Flamengo do mata-mata. Aliás, ele está recebendo um outro reforço. O Flamengo acabou de anunciar. Agora há pouquinho anunciou o Varela, né? Érico Pulgar. Lateral direito, uruguaio, 29 anos. Inclusive estava vendo o jogo. Lá, né? Pulgar estava lá também. Aí, ó, pronto, mostramos. E o Varela estava acompanhando também. Então o Flamengo acaba de anunciar o Varela como novo reforço para ainda, claro, esta temporada aí. Vai encorpando ainda mais esse elenco aí, onde o Dorival faz um belo trabalho. Bueno, boa noite para você. A gente está falando do Dorival aqui, né? Não adianta, a gente começa a fazer aquela leitura Flamengo pós-Jesus. E não lembro de nenhum treinador, o Renato Gaúcho teve um começo muito bom. Excelente, mas o Dorival mostra algo mais do que o Renato Gaúcho, hein? E aí é aquela coisa do campo, que muita gente fala, é aquela coisa da conversa, gestão e tal, Renato Gaúcho, mas o Dorival parece que mostra mais campo ainda. Eu acho que ele
desses treinadores pós-Jesus, não lembro de um começo tão interessante dessa forma. Tudo bem, Bueno? Tudo legal, boa noite, William, companheiros, fãs de esporte. Eu estava pensando aqui, o Dorival nunca teve um time como esse do Flamengo, desse tamanho, não. O grande time da história do Dorival é o Santos de 2010, que praticava um futebol muito ofensivo, vistoso, não só ganhou uma Copa do Brasil, que acho que é o título mais relevante da carreira do Dorival. Sim. A gente está em 2022, se eu não estou enganado, são quase 20 anos de trabalhos do Dorival. Sim. Ele treinou boa parte dos times grandes do país e ele tem muitos estaduais, muitos. Agora, títulos, assim, digamos, da primeira prateleira, ele tem basicamente a Copa do Brasil. 2010. Faltam para ele títulos de maior expressão, que esse Flamengo eu acho que é capaz de entregar. Alguns dos times, mesmo grandes de camisa importante que o Dorival assumiu, não tinham tantos jogadores desequilibrantes como tem esse Flamengo. Muitos ele assumia perto de zona de rebaixamento. Salvava, né? Em alguns casos, São Paulo também foi assim, ele chegou num momento de desespero e contribuiu dessa forma. O Santos, nem sempre ele pegou o Santos com o Neymar, ali tinha Neymar, Ganso e o Robinho, que já era ofuscado pelo Neymar. Então, o que eu quero dizer, não quero tirar o mérito dele, porque quem tem à disposição, a gente viu ali, já está falando do time reserva, o Pulgar e o Varela são, no momento, é o time C, né? É o time C. Sim. Onde é que esses caras vão entrar no time reserva do Flamengo? Né? Porque o Varela olha o Mateuzinho jogando hoje, ele fala, puxa, não vou ter que correr, hein? Vou ter que jogar. E aí você vê o meio campo ali, o Vidal, que para mim não é reserva, o Vidal para mim vai ser titular. Não é inevitável isso, não tem como segurar. O Cebolinha, acho que em algum momento também vai bater na porta ali. Então, tem alguns jogadores que parecem que estão nos times errados, né? O que está no time reserva vai ser titular, o que está olhando o lado do time C vai entrar no time reserva. Então, a fartura que tem o Dorival é algo absurdo. Mas tem uma coisa, né, Rodrigo? Só rapidamente interrompendo. Para valorizar ainda mais o trabalho do Dorival, acho que assim, se a gente pegar os últimos treinadores, aí Rogério Ceni, o Domenech Torrent, o próprio Renato Gaúcho e tal, o Paulo Souza, eles também tinham fartura. Tinham fartura, mas... Só que não emplacaram. O Dorival, claro, está cedo ainda, eu sei, mas ele está emplacando. Pode acontecer muita coisa contra o Corinthians e tal, etc., mas assim, ele consegue fazer esse time jogar. Outros tiveram dificuldades. Qual foi o termo usado pelo Mano quando teve a derrota do Inter? O Flamengo já não está mais esculhambado, né? Nitidamente não está. Muito ao contrário. E eu acho que teve, eu citei aqui, eu participei no Linha na noite, do 7-1 no Tolima. E que ali eu meio que falei, olha, Pedro não pode sair do time, Pedro e Gabigol, que isso sim eu acho é o grande mérito do Dorival. Porque o Rogério, por exemplo, teve uma reta final interessante quando ele recupera o time que ganhou o Brasileiro e com modificações, puxando o Arão para a zaga. Ele teve intervenções, pelo menos uma tática, que acabou resultando em melhora do time e ele conseguiu ainda abocanhar um brasileiro, que não é pouca coisa. Mas, assim, o começo do Renato Gaúcho foi mais impactante, com resultados mais estrondosos em série, né, com um futebol de alto nível de desempenho, que eu acho que ali ele meio na história do que virou o fio, né? Na hora que precisou ali, afunilou a coisa, encaixou adversários mais pesados, sobretudo do Palmeiras na final da Libertadores, faltou um pouco ali de repertório, de saída, ou de não depender tanto de individualidades. Esse time do Dorival, nesse ponto eu concordo, ele parece menos dependente de figuras. O Gabigol está fazendo um trabalho elogiável já há um bom tempo, saindo da área, da figura do centroavante, construindo. Hoje quase ele deu um gol, né? O gol não saiu, aquele gol, porque eu cantei antes aqui, eu falei, gol! E aí a culpa é minha, desculpa, flamenguista. Né? Eu ziquei o gol, mas a construção foi do Gabigol, né? Então você vê algumas peças que voltaram... O Everton Ribeiro estava discutindo com o Pedro aqui se foi correto ou não a saída dele no jogo contra o Atlético Paranaense, que é um jogo de mata-mata, estava espinhoso, ele não estava jogando mal, ele está dando sinais de recuperação, hoje fez mais um bom jogo, embora não tenha sido o destaque da equipe, né? O Vidal foi bem, fez o primeiro gol, Vitor Hugo, né, um jogador bem interessante. Os miúdos do Flamengo são bons, Mateuzinho. Né? A gente fala muito dos destaques, né, mas esses miúdos, já com o técnico anterior, já estavam ganhando espaço. E o Dorival, digamos assim, não pegou terra arrasada também, né? Não foi assim um desespero, né? Esses jovens despontando, crescendo, ganhando espaço, e acho que o mérito dele foi recuperar alguns dos principais jogadores do elenco. Inclusive o Léo Pereira, que hoje não jogou, mas... Tentou Diego Alves logo de cara, né? Os cobrões.
Tem algumas coisas interessantes acontecendo no Flamengo. O Dorival e a comissão dele, né? Porque né? São várias pessoas. Eles tinham uma ideia bem clara quando foram chamados para trabalhar no Flamengo de fazer o time jogar em variações do 4-3-3. Isso não foi possível imediatamente. A gente lembra do jogo do abraço no Mano. Estava esculhambado. Aquele time jogou com um volante, 2 meias entre linhas, 2 pontas abertos e um atacante centralizado. Perfeito. O jogo não fluiu como a comissão técnica do Flamengo queria. E muito se falava sobre a maneira como... Muito se falou, né? A maneira como o elenco do Flamengo, de maneira geral, e eu não estou aqui fazendo nenhuma acusação a nenhum jogador, teve resistência à proposta do Paulo Souza. Sim. Isso ficou claro. Sim. Né? Fato. Isso, quando o treinador chega para substituir e para, entre aspas, acabar com isso e resgatar uma temporada, porque o confronto com o Tolima pela Libertadores estava se aproximando, há quem pense que ele chega e fala, vocês querem jogar como? Nós queremos assim. Então tá bom, ok. E aí aparece o trabalho da comissão e do treinador. Então ele tem 2 sacadas. A primeira, o tal losango, né? Que está estabelecido. Totalmente. Os pilares do losango, não os vértices, os pilares do losango foram 2, basicamente. Primeiro, fazer com que os jogadores voltassem a atuar confortavelmente nas funções que eles conhecem. Sim. Everton Ribeiro como meia pelo lado direito, depois de ser lateral, depois de ser utilizado do outro lado, etc. E principalmente, De Arrascaeta perto da dupla de atacantes. Porque para que Pedro e Gabriel joguem juntos, é preciso haver uma reformulação do modelo. Contra o América pelo Campeonato Brasileiro, um jogo que teve pouco destaque, porque estava ensanduichado entre partidas mais importantes, pela primeira vez aparece De Arrascaeta antes de Pedro e Gabriel. Sim. E o Flamengo ganha por 3-0. Se não me engano, o placar desse jogo foi 3-0. E o jogo flui. Àquela altura, já havia, por parte do elenco, a resposta dada à comissão técnica de sim, compramos essa ideia. Vamos evoluir juntos, porque assim achamos que a nossa chance de vencer, etc., é maior. Então, passos a seguir. Haver um entrosamento melhor entre Pedro e Gabriel, no sentido de cada um jogar para si e também para o outro, sem que a carga fique muito desequilibrada. E, evidentemente, acomodar os jogadores que estão chegando, que, como disse o professor, não chegaram para ser do grupo. Sim, sim. Né? Então, isso é um problema, entre aspas, porque, teoricamente, o time decolou. Então, se você coloca peças novas, você arrisca. Claro. Né? Mas quem não quer ter Vidal e Cebolinha para acrescentar ao elenco? E só para terminar, tem uma outra coisa legal, que é informação, não é apenas opinião. O vídeo normalmente é utilizado no futebol para corrigir problemas. E no Flamengo isso acontece também, mas hoje acontece também o contrário. Então, um exemplo que eu ouvi. Assim, nesse sistema atual, estou falando do time titular. Quando a bola cai em um dos lados, seja pelo lateral que está mais aberto, seja por um atacante que cai por aquele lado, é preciso que haja um movimento de alguém para atacar a linha defensiva do adversário no espaço que é aberto. A comissão técnica do Flamengo não determina quem é esse jogador. Ela só diz, é preciso que isso aconteça. E deixa a critério dos jogadores entenderem o que é melhor fazer. No jogo contra... Qual foi a goleada? Tolima? Tolima 7-1. Não, a América última. Mineiro 3. O que só teve gol de cruzamento. Juventude, que foi no Nordeste, né? Brasília. Brasília, perdão, Brasília. Nesse jogo, os jogadores do Flamengo deram soluções diferentes ao que vinha acontecendo, justamente para conseguir jogar melhor pelos lados, o que é um problema do losango, um problema, digamos, conceitual do losango, é jogar e marcar pelas laterais. Ele corre por dentro, prioritariamente. Né? E a partir do momento que os jogadores ofereceram essas soluções, o vídeo volta para o treinamento dizendo, olha o que vocês criaram. E os jogadores passam a criar movimentos padronizados sem que eles percebam. É sensacional. É um misto de organização pré-determinada, entregue aos jogadores em treinamento, com espaço para intuição e tomada de decisão de jogadores que são absolutamente acima da média. Sim. Quase todos eles. Aí, tudo que o André está listando, a gente está falando, para pegar o termo do Bubu, acho que foi o Bubu que falou, intervenção tática, se falou do Senna. Isso. A gente está falando de intervenção tática. Por isso que eu, independente de quantos gols marcou no início do Renato, quantas partidas venceu, eu não consigo comparar o trabalho do Dorival ao trabalho do Renato. O Renato inicia a jornada dele num jogo, se eu não me engano, uma partida de ida de mata-mata contra o Defensa e Justiça. 1-0 lá. Fora, 1-0. Um gol ali, não foi uma grande exibição, um gol e se fecha.
e ninguém naquele momento imaginava que o Flamengo poderia vencer, e vence e começa. O Renato, ele tem em português claro, ele tem muito mais uma ideia de não atrapalhar e deixar todo mundo confortável, porque tem isso do Renato. Se todo mundo estiver confortável, o meu vestiário está tudo bem. Tem muito mais disso do que de intervenção tática. Aí o André já desenhou isso tudo. Hoje, se você para ver o jogo, o início de jogo, ele te mostra um Vidal pela esquerda. Quando todo mundo passou semanas debatendo, será que o Vidal vai jogar pela direita, onde ele constrói, vai sair o Everton, se não vai sair o Everton, vai mudar o desenho do meio de campo? Isso não é por acaso, isso teve uma conversa, e o Vidal vai muito bem por ali. E ele pensa nisso para usar o Vitor onde vai bem. O Vitor, que foi muito bem no primeiro tempo, é um cara que quase sempre jogou pela direita, mais avançado e chegando até para finalizar em categoria de base, e muitas vezes não conseguiu fazer isso no Flamengo. Então, assim, tem intervenção, tem dedo, não é uma coisa só assim, vai lá, André, entra que eu sei que você... Não. Então, assim, quando você tem essa série de intervenções táticas, parece que é fácil, mas ganhou, é fácil falar. Não, mas a gente está vendo que os resultados estão sendo construídos por conta disso. Não é simplesmente um brilho, porque a bola vai sobrar para o Arrascaeta e aí não tem como ele vai resolver. Não é isso. São resultados e é um trabalho que é construído a partir de intervenções táticas. Quanto tempo a gente passou debatendo sobre Pedro e Gabriel? E parece que o Dorival faz algo muito simples, e não é tão simples. O André pontua, você tem que acomodar o Arrascaeta. Como é que você acomoda o Arrascaeta bem protegido para ele talvez ter menos obrigação? Será que as duas pontas aqui do Losango vão te ajudar mais? Então, assim, tudo isso é digital do Dorival. Eu acho que fica mais fácil você exemplificar, como foi em algum momento do Ceni. O que ele fez aqui, o Arão que ele puxa, algo que ele correta, que ele corrige. Então, assim, não consigo nem comparar. E aí, se vai passar pelo Corinthians e se não vai, é mata-mata. Mas se passar, certamente vai ser aproveitado algo que ele fez. Muito bem, nação. E aí, galera, gostaram do vídeo? Vídeo top. Preparei aqui pra vocês, cara, o pós-jogo do Linha de Passe falando de Mengão. Flamengo amassou, o Dorival Júnior está colocando o Mengão de novo nos trilhos, cara. O Flamengo tá jogando muito bem, com padrão tático, padrão de jogo. É time titular, é time reserva, joga da mesma forma. Muito obrigado, Dorival Júnior. Pena que a torcida não cantou o seu nome no estádio, né? Pena, né? Deveria cantar, porque você está merecendo, está fazendo um ótimo trabalho aqui no nosso Mengão. Você acha que a torcida deveria cantar o nome do Dorival Júnior no estádio ou ainda é muito cedo? O que você acha, galera? Se cantou, eu não vi. Será que cantou na hora que eu fui no banheiro? Cara, não sei. Muito bem, cara. Vamos lá então, ó, para os nomes do jogo, hein? Victor Hugo, volante da base. Que jogador, hein? Que golaço que ele fez. Ó, cavadinha por cima. Parece atacante, parece centroavante. Que golaço, deu assistência. Fez um golaço. Cara, Lázaro fez gol também, abriu o placar. Vidal, que personalidade do Vidal, pegou a bola, colocou embaixo do braço e falou, eu vou bater o pênalti, e pronto. Gabigol não estava em campo, se o Gabigol tivesse, acredito que seria o Gabigol. Vidal faz o primeiro gol com a camisa do Mengão e sai pra torcida, pra abraçar a torcida, né, cara? Que maravilha, Vidal, que jogador, hein? Eu falei pra vocês, esse cara tem a cara do Mengão e já deu certo, galera. Joga fácil, joga muita bola, né? E o Marinho fez gol também, um belo gol de fora ali, né, cara? Pegou um chute ali e tal, acertou, fez o gol dele. Lázaro, Marinho, Vidal, Victor Hugo, 4-0, poderia ter sido 5, poderia ter sido 6, uma goleada. Mas no segundo tempo, o Flamengo administrou o resultado e quis se poupar, né, cara? Pra não cansar muito, né? Pois é. Time reserva, galera, deu um baile, deu um show no Atlético Goianiense, que venceu o Corinthians por 2-0. Ou seja, terça-feira é Libertadores na Arena do Corinthians. Vai ser jogo pegado, jogo difícil, hein? Porque a gente sabe que mata-mata, os caras correm mais, doam-se mais. Olha só, o Corinthians sofreu hoje para vencer por 1-0 o time do... Quem que o Corinthians venceu hoje? Ah, é, o time do Botafogo. O Corinthians sofreu para vencer o Botafogo por 1-0 hoje. E o Flamengo meteu 4 no time que ganhou deles, né, por 2-0. Ou seja, galera, o Mengão está em evolução ainda, hein? Mas está jogando bem pra caramba, cara. Nossa, eu tô muito feliz com o Dorival Júnior. Dorival Júnior está arrebentando no Mengão. Dorival Júnior está de parabéns. Nossa, eu tô muito feliz.
Valeu, galera. Ó, quero pedir aí o seu like e a sua inscrição aqui no canal, se você é novo aqui. Seja bem-vindo, inscreva-se no canal e ative o sininho para você não perder nada, valeu? Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Fui!